E ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Estamos no ano de 2022. Já se passaram mais de 2000 anos em que Cristo esteve nesta terra e anunciou a sua palavra a todos os povos de sua época. Vejamos o que escreveu o apóstolo São Pedro na sua segunda carta, no capítulo 3 e o versículo 10. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de padecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-se para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Vejamos o que o apóstolo São Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 18. Porque dos céus se manifesta a justiça de Deus sobre todas as injustiças dos homens, que detêm a verdade em mentira. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e em seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios,
tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Mas a pergunta que eu quero deixar na sua consciência é esta: você acredita nas mensagens proféticas que foram proferidas pelo Senhor Jesus? Ou você vê a Bíblia apenas como um livro histórico, ou como um livro poético, ou talvez um livro doutrinário? A Bíblia é tudo isto, mas acima de tudo, a Bíblia Sagrada é um livro profético. Ela contém as revelações de Deus à humanidade. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu na carta enviada aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 ao 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.